Olá, pessoal. Professor Arcângelo aqui, mais uma aula. Estamos chegando no finalzinho, né, do Código de Processo Civil, preparatório para o concurso de oficial de justiça, TJSP 2023. Estamos na subseção 2 da documentação da penhora, de seu registro e do depósito. O artigo 837, pessoal, diz o seguinte: obedecidas. Deixa eu pegar aqui uma canetinha, né, pessoal? Aqui, ó. Obedecidas as normas. Obedecidas as normas de segurança instituídas sobre critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Veja que há uma condição para isso, né? Obedecidas às normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então, sei lá, numa questão assim, que às vezes acontece, né, em concurso, eles poderiam falar assim, obedecidas às normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça, o que não é o caso. São as normas do CNJ para se procederem a penhoras, averbações por meio eletrônico. O artigo 838 diz que a penhora será realizada mediante auto ou termo que conterá. Pessoal, um auto é lavrado por um oficial de justiça. Então ele comparece, por exemplo, vou imaginar que seja a penhora de um veículo. Ele comparece ao local, faz a penhora lavrando um auto. Nesse auto vai indicar o que vem aí abaixo, inciso 1, 2, 3 e 4. O dia, o mês, o ano, o lugar em que foi feita a penhora, o nome do exequente do executado, a descrição dos bens penhorados com as suas características, a nomeação do depositário dos bens. Eu, que sou oficial de justiça, também coloco o número do processo, o número do mandado que eu estou cumprindo, se bem que as normas não falam para constar, né, isso, mas a gente faz. Então, aí eu descrevo minuciosamente ali o bem que está sendo penhorado e o oficial de justiça também faz a avaliação do bem, avalia o bem e depois também nomeio alguém, né, o exequente, o executado, como depositário daquele bem. Se o bem foi entregue ao exequente, vou indicá-lo ele como depositário. Se for deixado com o executado, ele será nomeado depositário. E aí eu lavro um auto de penhora, intimo também a parte do recurso que ele pode entrar, né, para que ele tome ciência dessa penhora também. E neste auto ali, nomeia no mesmo auto ali o depositário. Termo seria mais o seguinte: o juiz determina que se lavre um termo nos autos de penhora de um imóvel, por exemplo, já se tem lá no processo, tem todo o registro, e então o juiz determina que seja lavrado por termo. E depois, evidentemente, o juiz vai determinar que as partes sejam intimadas desse termo, ou pode até determinar que o oficial de justiça intime o depositário de que ele foi nomeado como depositário, tá? Então a diferença básica de auto é isso, o termo é algo que é lavrado dentro do processo, hoje em dia eletronicamente, tá? Artigo 839, pessoal, diz o seguinte: considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito de bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. Bom, pessoal, muitas vezes a penhora é feita mediante a penhora e a apreensão daquele bem para ser entregue ao exequente. Então, nesse momento, ao fazer o auto de penhora,
é feito um auto de apreensão, tá? Ou auto de penhora. Nesse auto de apreensão são depositados os bens em nome ali do representante, né? Da parte que está sendo nomeada como depositária, tá ok? Lavrado um só auto. Geralmente o que a gente faz é lavrar um auto de busca e apreensão ou lavrado um auto de penhora, tá? A gente faz ou um ou outro. Parágrafo único. Havendo mais de uma penhora, serão lavrados autos individuais. Pessoal, eu não entendo aqui que cada bem deva ter um auto próprio, um auto para cada bem, não. Mais de uma penhora, eu entendo que sejam penhoras distintas, em locais distintos, nomeando pessoas distintas. Por quê? Se forem vários os bens a serem penhorados que estão na posse, enfim, de um executado, lavra-se o auto de penhora de todos aqueles bens, descreve, e agora, se for deixar como depositário diferentes depositários para os bens ali, então lavra-se um auto individualmente para cada um. Mas você sabe como é que é um concurso, né? É melhor que você fique mais atento ao que diz a letra, né, da lei seca do que acontece na prática, né? 840. Serão preferencialmente depositados. Bem, pessoal, quando se lavra um auto de penhora, é feito o depósito, né? Então vamos lá, preferencialmente depositados. 1. As quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e os metais preciosos no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou na falta desses estabelecimentos em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz. Pessoal, ele está querendo dizer o seguinte: quando forem apreendidos, né, quantias em dinheiro, papéis de crédito, pedras, metais preciosos, isso deverá ser depositado numa conta judicial do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Estado ou do Distrito Federal, em que o Estado aí possui um capital social integralizado de mais da metade, ou seja, é um banco estadual. 2. Os móveis, os semoventes, imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos em poder do depositário judicial. Veja, se é feita uma penhora de um móvel qualquer, um bem móvel, automóvel, enfim, uma geladeira, semovente, gado, né, ovelha, os imóveis urbanos e direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos em poder do depositário judicial. Esse depositário judicial vai ser indicado pelo próprio oficial de justiça se não foi já determinado pelo juiz, tá? Normalmente é o exequente, pode ser até mesmo o executado se o exequente não se apresentar ou não quiser ser o depositário. E ele vai ser um depositário judicial, né? Tem que cumprir com os deveres depositários. Os imóveis rurais e os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, máquinas e utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea em poder do executado. Veja, imóveis rurais, ele está dizendo aqui que a preferência para ficar como depositário, imóveis rurais, direitos, imóveis rurais, máquinas, utensílios, instrumentos, fica na mão do executado, mediante caução idônea. Então, né? Aqui a lei está dizendo que o executado, para ficar como depositário desses bens, ele tem que prestar uma caução, uma garantia, tá certo? Na minha atuação como oficial de justiça, sinceramente, nunca realizei isso. Não sei, o juiz é que teria que determinar se é o caso de estabelecer uma caução, se é que o executado tem condição de caucionar, né, e garantir isso. Mas, enfim, é o juiz que vai determinar
como isso deve ser feito. Não cabe ao oficial de justiça. Então é bom conhecer aí esses dois incisos aqui, porque eles podem ser questionados da forma como está na letra da lei, não da forma como na prática. E eu não sei se em alguma outra comarca se realiza de alguma outra maneira. Isso acontece, viu, pessoal? No caso do inciso 2, do caput, inciso 2, imóveis semoventes, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. Então veja só, não há um depositário judicial, aqui ele está querendo dizer de confiança do juiz, né? Era isso que ele quis dizer aqui no inciso 2. Na comarca onde eu atuo, não tem um depositário judicial. Fica em poder do exequente, entregue a ele se ele acompanhar a diligência, senão fica na mão do executado mesmo. Parágrafo 2º. Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir, ou seja, quando concordar o exequente. Então, se ele não estiver presente na diligência, não acompanhar, não se apresentou para ser o depositário, a gente acaba, na prática, nomeando o executário, o executado, tá bom? Há também itens que são de difícil remoção, que muitas vezes ele está soldado, né? Ele tá de tal forma fixado, digamos assim, né? Que não dá para remover. Máquinas, né? Muitas vezes acontece isso em indústrias. Ou até mesmo ar-condicionado, tá? Dentro de uma residência. Parágrafo 3º. As joias, as pedras e os objetos preciosos deverão ser depositários com registro do valor estimado de resgate. Então, joias, pedras e objetos preciosos devem ser depositados com registro do valor estimado de resgate. Eu nunca fiz isso também na prática, mas imagino que deva ser lavrado um auto e registrado aí o valor estimado, que seria a avaliação do próprio oficial de justiça. Artigo 841. Formalizada a penhora, ou seja, lavrou-se o auto, né? Por qualquer dos meios legais, auto ou termo, dela será imediatamente intimado o executado. Bem, se for feito pelo oficial de justiça, o oficial de justiça já faz a penhora e intima. Se for um termo dentro do processo, o juiz vai determinar depois que a partes ou as partes sejam intimadas, certo? Se o oficial de justiça faz uma penhora e não encontra o executado, ele pode lavrar o termo e depois essa intimação será feita posteriormente. Muitas vezes, quando não se encontra o executado, nem é penhora, se faz o arresto, tá? Parágrafo 1º. A intimação da penhora será feita ao advogado do executado, se ele estiver representado por um advogado, ou à sociedade de advogados, caso de haver aí um escritório de advocacia, a que ele pertença. Parágrafo 2º. Se não houver constituído o advogado nos autos, ou seja, dentro do processo, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. Claro, se o oficial de justiça já estiver realizando a diligência, intima pessoalmente, né? Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 1º não se aplica aos casos de penhora realizado na presença do executado que se reputa intimado, ou seja, realizou-se na presença dele, o oficial de justiça já o intima, né? Quarto, caracteriza-se realizada a intimação a que se refere o parágrafo 2º, né, quando não há constituição de advogado, quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto do parágrafo único do artigo 274. Ou seja, se ele não tem advogado, ele vai ser intimado pessoalmente daquela penhora, vai ser feito por via postal. Ele se mudou e ele não atualizou o endereço, o juiz pode considerá-lo como intimado. Artigo 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel,
será intimado também o cônjuge, ou seja, marido, mulher, companheiro do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens. Então, intimou-se o cônjuge ou companheiro, ok? Salvo se eles forem casados em regime de separação absoluta, ou seja, universal de bens. Artigo 843, pessoal. Vamos lá. Continuando aí. Tratando-se de penhora de bem indivisível, ou seja, que não dá para dividir, o equivalente à cota à parte do coproprietário do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Bem, pessoal, muitas vezes vai fazer a penhora de um imóvel. Esse imóvel tem vários proprietários. E digamos que o executado seja proprietário de 12,5%. Então será penhorada o direito, né, sobre o imóvel, sobre a parte pertencente ao executado, que é 12,5%, tá ok? E depois, posteriormente, sendo leiloado e vendido, alienada essa parte, então esse dinheiro aí vai ser repassado ao exequente. Ok? Parágrafo 1º. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência da arrematação do bem em igualdade de condições, ou seja, tem preferência de arrematar o bem o cônjuge ou coproprietário do imóvel, tá? Tem ordem de preferência. Parágrafo 2º. Não será levada a efeito a expropriação, ou seja, tirar a propriedade de alguém, né, por preço inferior ao da avaliação, na qual o autor, nossa, gente, estou confundindo tudo, né? Na qual o valor auferido seja incapaz de garantir ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução o correspondente à sua cota à parte calculado sobre o valor da avaliação. Olha, não será levado a efeito a expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ok? Garantir a quem? Ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução o correspondente à sua parte calculado sobre o valor da avaliação. Tá só? Nós lemos aí o parágrafo 2º. Agora, o que ele significa? Olha só. O parágrafo 2º impede a venda de um bem, ok? Exemplo, de um imóvel, por um preço, não precisa ser imóvel, né? Mas a venda de um bem qualquer por preço inferior ao valor da avaliação que consta no processo, geralmente feito pelo oficial de justiça. Caso isso não seja suficiente para garantir ao coproprietário ou ao cônjuge não executado o valor proporcional de sua parte. Digamos o seguinte: está sendo leiloado um bem que é do executado e de uma outra pessoa. Aí esse bem vai para leilão. Ao vender esse patrimônio, esse bem, o valor apurado nesse leilão, nessa venda, não é nem suficiente para pagar a metade que o executado, que esse coproprietário tem sobre o valor daquele bem, avaliado pelo oficial de justiça que consta do auto de avaliação. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui o executado e tenho aqui ele é dono de um determinado patrimônio, um determinado bem, juntamente com essa pessoa aqui, certo? Este é o executado e esse daqui é o coproprietário desse bem. Esse bem, ao ser penhorado, foi avaliado no valor X, exemplo, R$10.000. Agora, ele foi para leilão. E, dependendo do tipo de processo e da fase do leilão, muitas vezes o patrimônio é vendido pelo valor de até 60%. O lance começa em 60% do valor da avaliação. E aí vamos imaginar que vai vender esse patrimônio aqui por um valor que seja inferior ao que essa pessoa, que não tem nada a ver com a execução, tem direito à parte dela.
Então isso impede a venda desse bem. Ele vai ser impedido de ser vendido. Por quê? Ao vender por esse valor, esse coproprietário que não está sendo executado não vai receber a parte dele. Tá? Então essa é uma exceção. É isso que o parágrafo 2º aí do 843 é o que ele quer dizer, tá bom? Aproveitando aqui, viu, pessoal? Para vocês terem acesso ao PDF com os comentários, explicações adicionais aí, que possam tirar aí as dúvidas de vocês, ou até mesmo o Word desses comentários, você pode adquirir por apenas R$ 9,99. Você adquire todos os CPC que cai no concurso de oficial de justiça com os comentários. E assim vocês ajudam a gente aqui, né, a pelo menos cobrir um pouquinho dos nossos custos aí. Então a gente agradece a colaboração de vocês. Você que está estudando para o concurso de oficial de justiça é muito útil para fazer revisões, tá certo? Então, puder colaborar, por favor, colabore. Da mesma forma, você tem acesso ao Código Civil também comentado por R$ 9,99 também. Para adquirir, entre em contato. Explica isso direito, concursos@gmail.com. Explica isso direito, concursos@gmail.com. Pessoal, vocês também podem, se quiser, entrar em contato via WhatsApp, tá? O nosso WhatsApp é 19 99402 5573. 19 99402 5573. A Júlia atende vocês, tá ok? Muito bem, pessoal. Artigo 844, para finalizar esta aula aqui, né? Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente de imóvel, né? Mediante a apresentação de cópia do auto de penhora, lavrado pelo oficial de justiça, ou do termo, que é lavrado, né, pelo escrivão, independentemente de mandado judicial. Ou seja, o exequente providencia e deve providenciar isso para que haja presunção de que terceiros envolvidos, possíveis proprietários, possam ficar sabendo do ocorrido. Certo, então, pessoal? É isto nesta aula de número 37 aqui de Código de Processo Civil, uma aula importante para o concurso de oficial de justiça. Fiquem atentos aí, façam as revisões constantes, contínuas. Tem um vídeo de interação que nós fizemos para falar sobre como deve ser feito esse estudo, né? Uma recomendação nossa, utilizando os conhecimentos de Hermann Ebbinghaus, falando sobre a curva de esquecimento, é que, por exemplo, uma matéria que você estudou hoje, dia 16, você faça a primeira revisão dela no dia 18, por exemplo, daqui 2 dias, tá? A partir do dia 18, conte o dobro do prazo, 4 dias, faz uma segunda divisão. Depois faz uma terceira revisão em 8 dias, uma quarta revisão em 16 dias, uma quinta revisão daqui 30 dias. Isso vai garantir que você não deixe esse conhecimento cair no esquecimento, tá? Faça estudo e revisão contínuas. Se você quiser espaçar, não de 2, né, numa progressão geométrica, mas de 3 dias, ou seja, daqui 3 dias estudo, pode ser. Eu prefiro que estude de 2, 4, 8, 16. Isso vai tornar suas revisões mais efetivas. Fico por aqui, um abraço para vocês, bons estudos, colabore aí com a gente, tá bom? Se você quiser ter acesso às aulas sem propaganda, sem comercial, com os PDFs, tudo direitinho, um valor super acessível, você tem o curso de Processo Civil e de Código Civil para o concurso de oficial de justiça, acessando a plataforma Explica Isso Direito Concursos.com. Não confunda com o nosso e-mail, tá? Que é explicaisodireitoconcursos@gmail.com. Lá na plataforma você assiste com toda a comodidade e paga um valor super acessível, mas bem acessível mesmo para assistir às aulas.
Eu fico por aqui, grande abraço, tchau, tchau, pessoal.